Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jardim da Saudade. Nós somos o Ricardo e Fabiana, comunicadores do Oktoberborn. Iremos conduzir juntos essas preciosas conversas. Existem momentos na vida em que a gente não precisa de respostas prontas e de principalmente muitas perguntas, conselhos, soluções imediatas. E são nesses momentos em que a gente usa uma palavra muito importante e que principalmente norteia no dia a dia, que é o acolhimento. Mas, afinal, o que é acolher? O que é acolhimento? Como que a gente vive ele na prática, principalmente quando passamos por desafios e situações difíceis? Você já parou para pensar sobre o verdadeiro significado do acolher? Bom, como será que esse cuidado pode transformar experiências tão delicadas quanto a despedida de alguém querido? Para conversar sobre esse tema tão humano, tão necessário, nós recebemos ela, que é especialista em atendimento humanizado e tem uma bagagem de mais de 38 anos de atuação, defendendo que a experiência que acolhe é o atendimento que transforma. Que lindo! Stael, seja muito bem-vinda ao podcast Play no Jardim. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Ricardo. Feliz de estar com vocês aqui nessa tarde memorável e também já grata pelo convite feito, né, pela diretoria do cemitério do Grupo Jardim da Saudade para conversarmos num assunto tão importante, sensível, delicado, mas necessário também, né? Até para cada vez mais a gente trazer essa pauta à tona e o poder transformador, né, do acolhimento, do cuidar de pessoas. Muito feliz. Obrigada. A honra é nossa e nós temos certeza que vamos aprender muito juntos. Não só nós, como quem está acompanhando a gente aí de casa. Sim. Então é uma alegria receber você aqui, né, no nosso podcast. Gostaria de fazer uma pergunta aqui, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória, contar para nós, assim, a sua relação com o cuidado e o acolhimento das pessoas? Sim, na realidade, Ricardo, a minha trajetória começou porque você falou 38 anos de atuação e ele compreende aí o setor da hotelaria e depois a transição para o setor funerário. Então, desde os tempos de hotelaria, que a gente trabalhava ali servindo as pessoas lá na hotelaria, no ambiente, a gente fazia muito mais do que recepcionar hóspedes para ocupar quartos ou para utilizar piscina, porque na época também era um formato de resorts. Quando a gente entendeu que tudo era sobre receber bem, sobre a hospitalidade, sobre acolher, e na época também a gente tinha esse olhar para as pessoas no sentido de que elas chegam para se hospedar, a gente nunca imagina o que estão dentro delas, né? O que elas foram realmente buscar. E aí, nesse exato momento que você consegue ler um pouquinho mais do que aquele hóspede especificamente precisava e fazer a transição para o setor do luto, setor funerário, também não é diferente. As pessoas estão ali no momento, né, de acolher, e essa trajetória minha veio de olhar para as pessoas, de entender um pouquinho mais do que realmente elas precisavam, tirar o olho só do cargo, do que fazer, e entender que no fundo de tudo isso é sobre cuidado, né? É sobre abraço, é sobre abrigo, é sobre ouvir, uma escutativa, é sobre amor, é sobre amor. Então a minha trajetória ela foi nesse movimento aí da hotelaria, e quando eu recebi um convite de fazer a gestão da primeira funeral home, que é uma casa de homenagem, de despedidas, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Foi quando começou a minha trajetória no setor do luto, e é onde eu, de fato, fui compreender a profundidade de um momento mais sensível, mais difícil do ser humano, que é, né, a despedida de um ente querido, quanto que é transformador o acolhimento, o cuidado, a honra, né, daquele ente querido, daquela memória que está se despedindo. E aí isso foi virando algumas chavinhas, foi me fazendo também me tornar uma pessoa melhor, né, porque a gente vai mudando também o nosso olhar, a gente vai evoluindo enquanto pessoa, e aí a gente está aí hoje, ajudando exatamente o que foi feito lá atrás. A gente vai multiplicando, transbordando também esse conhecimento aí nas empresas, Brasil afora, não só para fazer mais um atendimento, mas para, de fato, amenizar um pouquinho aquela dor e, de fato, transformar. Que a pessoa chega de um jeito e ela, quando ela for para casa, ela sente ali, poxa vida, eu fui tão cuidada, fui tão acolhida, o meu ente querido foi honrado. E isso não é com nenhuma pretensão de a gente tirar a dor, porque nós não tiramos a dor, mas, de fato, a gente consegue amenizar e trazer um pouquinho mais de leveza. Isso faz toda a diferença. Eu vou até abrir um pouquinho, porque podcast é assim, né? A gente vai pegando as falas e lembra de falar algo. Achei muito interessante o que você falou quando
né? Você disse assim, na hotelaria muitas vezes eles chegavam e a gente precisava saber o que o cliente, o que o hóspede queria. Sim. Mas muitas vezes nem as pessoas sabem o que elas querem ou o que elas precisam. Exato. E quando nós falamos da despedida, agora, né, puxando então para este setor, quando nós falamos da despedida, muitas vezes a família não sabe o que a cliente queria, ou a família mesmo não sabe o que fazer. Então, destes teus ensinamentos, né, de tudo que tu já viveu dessa experiência, como é que faz para identificar isso e pensar assim, nossa, eu preciso entender o que o meu cliente que está passando por esse momento tão delicado quer e precisa? Antes de qualquer coisa, o Fabiano, é importante o profissional ele entender que além do cargo que ele exerce, existe uma missão maior, a empresa, quando ela tem essa clareza também, tá? Então, ele já vai parte para um atendimento, entendendo que não é só mais um atendimento, ele tem uma missão, se for cuidar de pessoas, se for honrar memórias, porque ele já está nessa frequência de cuidado, de entendimento, não só fazer por fazer. E a questão toda é você criar, o acolhimento ele entra nesse momento e você criar a conexão. Quando você acolhe, a pessoa chega, na primeira abordagem, ela se sente ouvida, ela vê que você está de fato presente naquela conversa. Então, que você está de alguma forma entendendo, né, o que ela precisa, não simplesmente colocando muito burocracia na mesa. Então, tem todo um momento antes de você dar a direção, que precisa dar uma direção administrativa, burocrática, para que todos os trâmites, né, sejam seguidos. É importante criar essa conexão antes. E aí que o acolhimento entra. E aí, dependendo da forma que for feito, o cliente ele baixa um pouquinho ali a defesa e ele coloca na mesa, a gente consegue entender melhor o que ele precisa, a gente consegue surpreender. E quando eu falo de surpreender, é porque, como você disse, nem ele sabe o que ele precisa. A gente consegue detectar, a gente consegue diagnosticar e surpreender e fazer com que, de fato, ele se sinta visto e fica um atendimento leve também e ele consegue ter mais segurança naquele atendimento, naquele profissional, e isso inconscientemente traz para ele paz. Traz para ele paz, e isso vai norteando a gente, criando conexão, vai criando confiança, e isso tem que permear todo o fluxo de atendimento, sabe? Até o final, porque isso faz uma diferença muito grande para a família que está ali, naquele momento tão delicado, e nós que estamos do lado de cá, né, que somos os profissionais, as pessoas que acolhem, a gente precisa estar atento a isso, de fato, a gente tem um entendimento que a gente precisa fazer a diferença na vida daquela família. Então, basicamente é isso. Até porque é um setor que não se pode ser somente técnico, né? Precisa ter esse tato, esse jeito e o acolhimento, claro. E eu já vou aproveitar e perguntar para ti, que né, a nossa rotina ela tá tão acelerada, parece sempre que a gente está tão com falta de tempo. Quero perguntar para ti, porque eu acho que tem muito a ver com essa outra pergunta que eu fiz, sobre escuta ativa. Qual que é a diferença de simplesmente escutar uma pessoa, parar, conversar com ela, e a diferença de escutá-la ativamente? Veja só, Fabiana, a escuta ativa, para mim, ela compreende vários movimentos. É o olhar nos olhos, você está escutando, você está olhando, você está ouvindo de fato. E quando ela está falando algo, às vezes é uma fala que ela diz, e você naquela fala, se você estiver de fato presente naquela conversa, você consegue desdobrar aquilo em necessidades específicas que ela precisa. E quando eu estou ali no modo automático, eu estou ali no computador, que eu estou digitando um teclado, e a pessoa está ouvindo, eu estou simplesmente ouvindo o que ela está falando ali, eu não estou prestando atenção no que ela faz, no que ela fala. Então isso é um risco grande de profissional que age assim. Ele perde a oportunidade de fato acolher, porque ele está no modo automático, e maioria das vezes inconsciente, tá? Porque as demandas são muito grandes também. Então é importante isso, que existe a diferença de ouvir e de escutar. Quando você escuta de verdade, você consegue encantar aquele cliente, mesmo no momento tão sensível. Existe possibilidade de você trazer um encantamento no sentido de ele, nossa, eu entrei aqui tão assoberbado, tão angustiado, e estou saindo daqui um pouquinho mais aliviado. Não é que a gente, de novo, estou repetindo, porque para não romantizar também a conversa. Eu não posso romantizar, porque é um dia difícil, e são várias pessoas que elas são vários perfis de clientes, e nós, como profissionais, precisamos estar atentos a cada perfil,
para a gente poder também atender as necessidades de cada um, porque tem perfil que ele precisa de um tempo mais para conversar, ele está ali mais suscetível a uma palavra de acolhimento, tem outro perfil que está ansioso. Então, isso vai muito de escutar, tem tudo isso que a gente precisa ler para, de fato, a gente entregar para o cliente, entender o cliente primeiro, né? Entregar para ele aquilo que ele precisa, não aquilo que eu acho que ele precisa. E você falou a questão técnica, ela é imprescindível. Necessário. É necessário. Mas eu sempre oriento. Se você tem uma oportunidade com um cliente, se é um cliente que está ali um pouquinho mais, né? Que te dê um lugar ali, um momento de você acolher primeiro, criar essa conexão, para a partir daí, você, depois que tiver um pouco mais calmo, você dá essa direção dos trâmites burocráticos, entendeu? E também fazer uma finalização, um atendimento memorável. Eu sempre falo disso, que é aquele atendimento que marca as pessoas. Não é simplesmente mais um. Eu não posso ser uma pessoa, um zumbi, que estou ali. Lógico, a gente sabe que existem perfis variados, mas quando a gente entende que tem uma missão, tem um propósito maior, não tem como a gente fazer um atendimento de modo frio, de forma seca, ou para não poder entrar nessa questão de ser igual a todo mundo, entendeu? E o cliente sente. Eu aproveitar o gancho, já que falamos de escuta, né? Sim. Sobre os clichês que machucam, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem acolher e elas não sabem o que falar no acolhimento. Elas acabam usando clichês que machucam, por exemplo, no episódio passado, né? A gente falou muito sobre isso, de perdas gestacionais, que as pessoas queriam ajudar e falaram, logo você tem outro filho, isso vai passar logo. Aí a pergunta é sobre isso, como a gente pode respeitar o espaço da pessoa sem invadir, assim, né? Com escuta, ou muitas vezes até com silêncio, né? Sim, e aí nesse caso, Ricardo, é importante assim, a gente agir com o coração. Tem algumas palavras que eu nem falo, essa questão de ele estava sofrendo, Deus está no controle, porque as pessoas têm equivocadamente uma impressão que isso acolhe. Igual você trouxe essa questão de luto, né? Que é um luto muitas vezes não reconhecido. Então eu fico atenta, eu sempre oriento as pessoas que a gente está sempre junto, que além disso, as pessoas querem chorar, e muitas vezes as pessoas falam, calma, não fica assim não chora. Então, como é que é o contraponto disso? Calma, seu Ricardo, calma não, né? Na realidade, não é falar calma, pode chorar, seu Ricardo, eu estou aqui, estou aqui, você não precisa ficar constrangido, você pode chorar, no momento certo a gente dá segmento atendimento. Outra, que eu sempre falo, não é por modo automático, porque é algo que é de mim. Quando a pessoa está muito vulnerável. Isso em casos, Fabiana, que o perfil do cliente é muito vulnerável. Porque tem perfil, o cliente está ali, ele está resoluto, ele está ali, né, forte. Então você também tem que se adaptar ali e ser mais, como é que eu vou dizer, fluir mais, sem ficar com essas questões todas. Mas igual, o senhor não está sozinho não, tá, seu Ricardo? Nós estamos juntos. Até porque nós precisamos respeitar também a individualidade de que cada um lida com a morte de uma forma. Porque senão você pode ser invasivo, você pode ser aquela pessoa né, que pode até trazer até uma irritação na conversa. E quando você traz isso, a pessoa não se sente acolhida. Então, eu fico muito atenta de como falar com o perfil do cliente. Isso a gente consegue fazer nos primeiros momentos de que você começa o atendimento, até da forma que a pessoa entra, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, você consegue fazer essa leitura e entregar para ele aquilo que ele precisa. Então, a gente ressignifica isso, o senhor não está sozinho, nós estamos juntos, pode chorar, né, nós nos importamos, né, Fabiana? Sabe? E isso falado não de forma automática. É o tom de voz, é o cuidado de falar o nome da pessoa, sabe? Como é importante a gente criar essa conexão, de falar com o cliente, não com o senhor, senhora, às vezes nem fala, ou então o ente querido, ou o nome do ente querido, porque isso tudo vai trazendo proximidade, vai trazendo conexão, e o cliente levanta da mesa. Eu falo isso com muita certeza, porque é o meu dia a dia. A gente dá treinamento, a gente dá curso, a gente vive. Eu vivo isso todos os dias, eu vivo com cliente quase todo sempre, eu estou lá na ponta de atendimento com o cliente. Então, o cliente já levanta da mesa com a sensação de que que já são amigos, entre aspas, né? Então, isso tudo traz a sensação para ele de paz, de alívio, de saber que é o Ricardo que está cuidando da despedida da mamãe. É a Fabiana, não é um colaborador qualquer. E isso faz muita diferença, né? Isso para a empresa também, no caso, a gente está trazendo aqui Jardim da Saudade, a gente vê isso com a equipe, esse cuidado, e isso traz muita conexão, acolhimento, e marca
as pessoas. No momento difícil, você tem uma equipe que verdadeiramente se importa, que cuida, né? Com todas as questões técnicas, mas que, antes de tudo, cuida. Eu acho que tem uma coisa bastante importante, né, que a gente precisa pontuar. Por exemplo, imagine a situação, você perdeu então seu ente querido. Você vai a um lugar que você não conhece as pessoas e você precisa cuidar da burocracia, mas também do emocional, porque é você, é a sua família enlutada. E tem um vídeo teu muito bom de atendimento que você dá bom dia, né? Não é um bom dia para aquela pessoa, Sim. com certeza. Como é que um exemplo prático poderia contornar isso? Eu fiquei muito curiosa. Veja só, esse vídeo há controvérsias, porque nesse vídeo, inclusive ele viralizou, ele está até fixado no meu perfil, mas muitas pessoas acham, e a gente é bem flexível para isso. A gente sabe que, empaticamente falando, na forma de empatia, não é um bom dia. É um dia ruim. Então, quando a pessoa chega na empresa, né, você dá um bom dia, sabendo que você vai fazer um atendimento para alguém que perdeu o seu ente, a gente sempre orienta a falar: olá, que posso te ajudar? Né? Mas aí quando o cliente entra, parte dele, de cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite, nós, né, de forma assim, educada, a gente responde. Isso, porque é ele que pode dar esse primeiro passo. Exatamente, sim, exatamente. Mas já ouvi casos, Ricardo, as pessoas assim, inclusive já presenciei, de um profissional falar bom dia, dependendo do humor, o humor tá triste, né? Não tem como. Mas do outro lado, ele tá em negação, tá no momento de raiva, e ele fala assim: bom dia, só se for para você, porque eu acabei de perder minha mãe, eu acabei de perder meu pai. Então, tem alguns lugares que você vai que é aceito bem essa questão de mudança, de ajuste na realidade, e outros acham que tá tudo bem e ok também. Então, vai de região, às vezes as pessoas, às vezes assim, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Sim. Então eles aí fica, não, você vai deixar bom dia mesmo, porque a pessoa que a gente já conhece. Falei, então aquilo que faz sentido. Para mim, está eu como cliente, chegar num lugar, né, que é para atender ali questões de despedidas, de velório, para mim dar bom dia, para mim falta empatia. Mas é essa orientação que a gente dá, entendeu? Olá, sou Estael, faço parte da equipe de acolhimento aqui do Jardim da Saudade, o que eu posso te ajudar? Excelente. Prático, simples, tom de voz, olho no olho. Como é que a senhora chama? Qual é o nome da senhora? Fabiana. Dona Fabiana, meu nome é Estael. E aí você vai conversando com ela o tempo todo, falando o nome dela, falando o nome do ente querido dela. Isso vai criando um lugar de acolhimento. É inconsciente. O cliente ele não é inconsciente, ele percebe, mas também ele sente quando tem um atendimento mais frio, entendeu? As pessoas hoje, sabe, assim, me permite, eu vou finalizar. Imagina. Porque, inclusive, esse post me mostrou muito, as pessoas não estão acostumadas a serem cuidadas. E no primeiro movimento de um cuidado maior, a pessoa já fica alarmada. Será? Será? Então, por que não a gente não quebrar esse padrão? Por que não a gente não trazer para a mesa, para a ponta, para o atendimento, essa transformação que de forma tão simples, porque é simples, a gente pode fazer. E muita gente não faz porque você não tem um parâmetro de referência. Porque sempre foi feito assim. Porque há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, ok. Mas por que a gente não pode ajustar? A gente não pode aperfeiçoar isso? Exato. Porque se trata de pessoas, né? É sobre dor do próximo. Até porque há anos atrás nós não conseguimos falar sobre morte, luto, com essa leveza que a gente tem conseguido falar hoje, né? Perfeito. Eu tenho, então, mais uma pergunta para ti, Estael. Por exemplo, a gente sabe, né, que essa parte técnica, ela é tão importante quanto o acolhimento. Super. E no grupo Jardim da Saudade, eles procuram muito essa parte, assim, de realmente, olha, não é um falecido que está aqui, é o amor da sua vida, exatamente, é a sua mãe, é o seu pai, né? Então, o Jardim da Saudade cuida muito dos espaços, né, de memória, através dos rituais, das celebrações. Então, o quanto isso é importante para a ressignificação deste momento. Perfeito. Você vê, Fabiana, e eu estive na Jardim da Saudade, a gente vê o cuidado que eles têm com isso, com todos os detalhes, né? Desde o início até o sepultamento é cuidado, esses detalhes, todos eles têm esse olhar, mas esses ritos, esses rituais de despedida, eles ajudam a família a elaborar um pouquinho também o luto. Não é algo que vai curar,
mas é algo que dá um novo sentido. Você sai daquele lugar que especificamente fechou-se ali um caixão, que a gente até usa a palavra urna, né? Exato. Então você vê lugares que chega ali, a gente chega com pressa, um momento que é um momento muito sensível, um dos momentos, são vários, que é o momento do fechamento da urna, que ali a pessoa sabe que nunca mais. Então, o quanto que é importante você, nesse momento, você trazer essa leveza, esse momento de despedida, trazer ali, contar um pouquinho da história daquela pessoa, daquele ente querido que você disse, que é o amor da vida, né, da família, e eternizar momentos de boas lembranças. E aí, de novo, sem romantizar, tem como a gente fazer isso. E simples, de forma simples, a forma de você fechar aquela urna com carinho, com cuidado, a família vendo você com todo cuidado com aquele ente querido dela, e isso traz paz para ela, você trazendo lembranças, muitas vezes você vê risos em meio às lágrimas, né? E isso, de fato, ajuda a começar ali a ressignificar aquele luto, elaborar. E se você me permite, eu tive uma cliente, alguns anos atrás, que ela tinha trauma de cemitério. Trauma por conta de uma experiência ruim que ela teve com equipes do passado para fazer, acho que se não me engano, foi o sepultamento do pai, alguns anos atrás. E chegou na ocasião de a gente fazer da mãe. Eu conheci ela na época da mãe. E para você ter ideia, nós fizemos no memorial a despedida e ela se negou antes de ir ao cemitério. Depois da despedida, ela ressignificou. Ela falou assim, Estael, eu quero ir no sepultamento. Porque de alguma forma, alguma coisa, algum gatilho ali para ela, vou colocar a palavra cura, o início de um processo de cura, e ela foi no sepultamento em paz, sem fadiga, sem ansiedade, e no outro dia, olha isso, ela voltou no memorial para contar a experiência dela. Aí você fala, não transforma? E de movimentos simples, né? Aí entra o acolhimento, Fabiana, a forma que é recepcionada essa família. Que é desde o primeiro momento, não é só na hora do ritual. É todo o trabalho, é todo um fluxo de trabalho ali, até porque a despedida, a cerimônia que é feita, não é isolada. Tem toda uma equipe que trabalha, passando esse bastão de setor em setor, para poder chegar nesse momento aqui, a gente fazer esse fechamento, e ainda tem o sepultamento também. Então, uma equipe alinhada, no mesmo propósito, na mesma direção, sabe? Olhando para as pessoas, com esse olhar de cuidado. Então, essa elaboração do luto, ela começa desde o início. Então, por isso que é importante você ter essa equipe preparada, não só para fazer o fechamento de um caixão, fechamento de uma urna, com certeza. Mas é um momento ali de eternizar um momento de boas lembranças, de honrar a memória daquele ente querido, de cuidar da família. Isso, quem ouve, não sei como é que nossos ouvintes vão ouvir, parece que é muito complexo, e não é. É simples. Só que para isso a gente tem que entender, tem um entendimento do propósito. O que está norteando aquela equipe ali, sabe? Porque isso se torna mais como traz o significado do nosso trabalho. Não é só fazer por fazer. Existe algo maior, existe um propósito maior, e é isso que precisa nos mover, a fim de que a gente entregue excelência, a gente entregue de fato algo que marca aquela pessoa, o lado bom, que ela nunca vai esquecer. Num momento tão difícil, ela lembrou, poxa, a equipe de Jardim Saudade fez tanta diferença. Ô, Fabiana, você fez a cerimônia da minha mãe. Ô, Ricardo, você foi na minha residência, você cuidou tão bem dela. Sabe? Então, isso, para mim, é o que faz sentido do nosso trabalho. A nossa integralidade não é um trabalho, mas é algo, é missão. E principalmente, eu bato muito nessa tecla, né? As pessoas perguntam, mas vocês divulgam um cemitério, né? Imagina, isso atrai coisa ruim, eu não piso em cemitério. A gente ouve muito, como você falou. E aí a gente sempre questiona, mas você já foi no Jardim da Saudade? É o cemitério. É as pessoas que estão cuidando ali, né? Porque é trabalho, mas tem uma missão. Exato. Então eu vou trabalhar, eu vou cumprir uma missão. Olha como é que muda a perspectiva. Eu vou fazer ali um sepultamento, mas eu vou guardar uma memória. Só o fato de ser um jardim já é... Sim. Já um nome, né? Vou deixar você fazer a próxima pergunta. Exatamente, aproveitando o gancho da sua fala, né? Que cada pessoa passa por esses momentos difíceis de uma forma, assim, no seu tempo. Por exemplo, muita gente acha que o luto é igual para todo mundo, mas não é, né? Não. Esse processo, eu queria te perguntar como o acolhimento ajuda a processar esses momentos no tempo de cada um, assim, né? E aí vai muito da pessoa que está ali fazendo esse atendimento, ou
o Ricardo, ela precisa saber um pouquinho. Ela precisa estudar um pouquinho sobre o luto. Até para ela adaptar o atendimento dela àquela pessoa. Exemplo, está ali de repente numa negação. Às vezes a gente pega clientes que estão com raiva e eles são um pouquinho mais hostis. Então, para a gente não levar para o nosso pessoal e entender que é um momento que ele está passando, né, de perda, de ruptura. Então, quanto que eu tenho que ficar mais paciente, lógico, com devidas proporções também. E por aí, então, a gente precisa fazer o dever de casa, que é estudar um pouquinho sobre as questões do luto, para eu poder, quando eu ver o cliente entrando, eu já passei por várias situações dessas, tá? No início, quando eu comecei, eu te confesso que eu tinha um pouco de dificuldade. Eu, às vezes, Fabiana, eu tinha uma crença, era crença. Eu tinha que atender todo mundo igual. Só até o dia que eu tive a primeira experiência, que um cliente estava num momento de raiva, né, que é um dos processos, e eu fui querer acolher ele, passei um pouquinho do ponto, mas eu era inexperiente. E ele ficou muito irritado. E isso me fez aprender. Aí entender o quanto que eu precisava cada vez mais ficar mais atenta, porque não era aquilo que fazia sentido para mim, para aquele perfil, se eu tivesse ficado um pouquinho mais atenta, foi lá atrás, tá? Lá no início, sabe, Ricardo? E depois disso a gente vai estudando, você vai evoluindo, você vai melhorando, para poder, de fato, você respeitar, entender e entregar para ele, independente ali do processo que ele está passando de luto. E às vezes a gente pega de surpresa. Você acha que aquele que aparentemente é aquele que está na aceitação, e ele não é, porque ele está ali tendo que segurar para a família toda, ele tem que ser o forte. E muitas vezes é o mais vulnerável. Então, a gente, como profissional, nós, Fabiana, a gente consegue perceber isso também, sabe? E aí você consegue cuidar dele de forma mais isolada. E ele, quando ele vê que você viu que ele está extremamente vulnerável, mas ele está tendo que ser forte, e isso é transformador. Tipo, alguém viu. Eu já tive algumas experiências dessas, de você ver que ele está ali fazendo uma força, porque a família, e aí você no particular, você chama, você faz uma coluna especial ali, e isso também faz diferença, sabe? E de novo a gente volta para a escuta ativa. A escuta ativa. Porque é através dela que nós conseguimos fazer essa leitura de como essa pessoa está chegando aqui para mim hoje e tomar as melhores decisões do acolhimento. E você falando, e a escuta ativa, ela fica até. Você consegue, no silêncio dele, você escuta. Exato. Porque escuta é tudo, né? É tudo. Ele não falou, ele está constrangido, mas você viu, você estava presente, você não estava simplesmente para fazer, né, só um atendimento. E aí, se me permite, por favor. Eu vejo muitas vezes as pessoas muito presas, precisam estar ao computador, porque ele é um processo técnico, que ela tem que consultar um sistema, que ela precisa ver várias variáveis ali para, de fato, fazer a liberação de todos os trâmites, né? Quando se diz aqui internamente. Mas muitas vezes você está preso no computador ali e o cliente está aqui precisando de um olhar seu. Então, eu sempre oriento, dá uma olhada, a pessoa, você viu que ela está precisando de um cuidado, pause, que seja 2 minutos, 5 minutos, pausa, dá a devida atenção de cuidado, de acolhimento, depois finalize. Porque isso, por mais que a pessoa pareça que ela está forte, ela está extremamente vulnerável. Então, e tem esse olhar também. E aí, até você não está nem olhando, você está aqui, mas você está percebendo. E quando a pessoa não está nessa frequência de cuidado, ela está presa só ali. E aí pode parecer, e aí eu não estou generalizando, algo frio. Mas, de novo, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque eu não posso invalidar de forma alguma a questão técnica e a questão de fluxo de trabalho, né? Porque uma coisa não invalida a outra. E é possível ser técnico e acolhedor. Com certeza. Tudo é o jeito que se fala, a maneira como se fala. Ser excelente nessas... Porque uma coisa complementa a outra, né? Agora até me deu um insight, assim, porque, por exemplo, né, tô imaginando o melhor do cenário, né? Mas, por exemplo, são as últimas 24 horas, estou chegando bastante horas, sim, que aquela pessoa vai se dedicar àquele ente querido. Então, para ele, isso é um tempo muito precioso. Às vezes o pessoal está tão preso nos processos, eu preciso fazer a técnica. Você precisa fazer, mas aquela pessoa provavelmente está tendo o pior dia na vida dela e tendo que tomar decisões extremamente delicadas no momento que é delicado. Perfeito, exatamente. Agora me ocorreu isso. Vou também continuar
né, ao nosso papo, por exemplo, muito se fala aquelas frases prontas, né? Ricardo até já trouxe isso antes. Você perdeu um filho, mas logo você tem outro. Ai, tudo passa. É assim mesmo. Mas seu pai e sua mãe já eram velhinhos. As pessoas têm essas respostas automáticas. E muitas vezes eu, Fabiana, entendo que é até um sistema de defesa de tipo, eu não sei o que falar, então eu falo qualquer coisa. Como a gente pode treinar a nossa mente para sair desse piloto automático? Tá. Simples. Valide a dor. Ô, seu Ricardo, é um momento muito sensível. Tá chorando, né? Pode chorar, valide. Para não romantizar também, você não fica assim, né? Então, valide. É sensível, é um momento difícil, Ricardo. Mas nós estamos aqui para dar todo acolhimento, todo cuidado que a sua família precisa. Vamos honrar a memória de Dona Maria. Então, assim, você sai desse piloto automático e você, de fato, consegue falar coisas que ele não está nem esperando ouvir. E isso vai, dependendo da forma que você fala, vai diretamente, libera ocitocina na nossa voz, no ambiente. E isso muda, a pessoa se emociona. Eu já tive algumas experiências, várias, sobre isso, sabe? Quando você libera isso, essa né, vamos colocar assim, esse hormônio, não sei nem o nome que a gente dá, é ocitocina mesmo. Sim. Que é o hormônio do amor, do cuidado, né? Então, isso substitui qualquer palavra. Então, você não precisa ficar falando palavras mecânicas, mas é aquilo que você diz. É um mecanismo de defesa, a pessoa que não sabe o que falar, se não sabe o que falar, fique em silêncio. Toca na mão se for uma senhora, se você criou uma conexão com ela que permite, de repente, tocar na mãozinha dela ali, toca na mão dela, às vezes o silêncio, ele comunica mais do que muitas palavras para preencher um vazio de uma conversa, entendeu? Que muitas vezes ela precisa chorar. Ela quer chorar. Então deixa ela chorar. Porque as pessoas falam, não chora, não fica assim. É a cultura que nós viemos, o engole o choro, não precisa chorar. Exato. E muitas vezes o cliente, a família, ela pede desculpa porque ela está chorando. Exato. E ela é o momento dela. E você me permite, você me fez lembrar algo. Toda liberdade. Você me fez lembrar algo. Eu estava num cemitério há um tempo atrás, alguns anos atrás, e a gente teve a oportunidade de ver esse cenário de uma cliente que ligou, olha, telefone, olha como que é importante quem está no telefone, está ali, não só para atender um telefone, o atender o telefone é o ato, mas como é que está a pessoa do outro lado? E ela ligou chorando muito, e aí a atendente perguntou, não conseguiu nem falar, o que ela precisava, e aí por fim, ela falou assim, eu só preciso chorar. Aqui em casa, a minha família está me cobrando que eu tenho que ser forte, Eles não estão me deixando chorar. Eu preciso que você me deixe chorar. E aí ela deixou a opção. Ela falou, pode chorar. Era tudo que ela precisava ouvir. Chorou. E ao final, ela agradeceu pelo acolhimento, que foi o quê? Ouvir. Dar ela a liberdade de chorar. E aí, muito interessante que nesse mesmo dia, aconteceu, né, a despedida, o velório dessa senhora. E essa mesma atendente, e ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas ela foi lá na sala de despedida, ela foi lá no velório, dar um abraço nela. Ou seja, olha como é que isso muda tudo. Traz uma humanização, traz um cuidado, traz um carinho, traz um eu me importo, a senhora não está sozinha. Nós, do Jardim da Saudade, nós estamos aqui. E isso faz toda a diferença para a família que precisa, para o cliente que precisa desse abraço, desse abrigo, desse olhar humano, né? Dessa humanização. Amor, resumo. Exato. Então, aproveitar que você falou disso, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o acolhimento é só para profissionais que entendem de como acolher, como a gente pode ajudar as pessoas a entenderem esse processo e também acolherem sem ser um profissional da área. Né? Não é só para quem é profissional no acolhimento. Né? Não, a gente tem que ser gente. Presta atenção, Ricardo. Frase perfeita. A gente tem que ser gente, é sobre o ser humano. E aí, olha, veja só, eu sempre trago isso. A gente que está, vamos colocar aqui, uma equipe de trabalho, que eu acolho as famílias. E como é que está o meu olhar para o meu próximo, que trabalha do meu lado? Como é que está o meu olhar para a minha liderança, que está ali do meu lado também? Porque muita gente foca na família e ok, nós estamos ali para isso. Quando você me traz isso, é para qualquer segmento. É o meu olhar para o ser humano. É a minha empatia com o ser humano. As pessoas hoje falam muito de empatia, fazem discursos, né? Mas na hora de colocar em prática, como é que está? E aí, de novo, eu passei por alguns meses atrás, eu quebrei o pé.
E eu, de tanto falar de acolhimento, eu passei pelo processo de ser acolhido e de não ser acolhido. E eu te confesso que antes eu já tinha um olhar bem sensível para as pessoas que, né, precisavam dessa acessibilidade. E eu tenho um olhar muito mais hoje apurado, porque eu passei por essa situação que eu andei de cadeira de rodas, aeroporto do Brasil inteiro sendo conduzida pela equipe do aeroporto. Algumas equipes muito acolhedoras. E aquilo me trazia uma paz, uma tranquilidade, segurança. E outros muito hostis. Então, nós não estamos falando de ambiente de luto. A gente está falando de necessidade do ser humano, que é esse acolhimento, que é de repente fazer rir, depende, ver que você está tensa, ela vem e fala para você algo para te tranquilizar. Então isso é olhar para o ser humano e olhar ali e tratá-lo da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Só que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão no modo zumbi inconsciente, tá precisando dar uma acordada. E é desafiador acordar. É muito. Porque não é uma crítica, né? Eu não estou fazendo uma crítica, é só trazendo uma consciência. Mas é desafiador porque muitas vezes a gente não quer encarar o que tem, né? Aqui na vida real, né? É mais fácil ser zumbi. E aí, eu preciso complementar. Por favor. Como é que está a nossa casa? Como é que eu trato bem as pessoas em casa? Eu olho para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para o meu cônjuge, e eu não tenho esse olhar de acolhimento, de cuidado. Então, eu dou esse olhar de amplitude, porque não faz sentido você trabalhar numa empresa de luta, você pega vindo da saudade, está ali cuidando do amor da vida das pessoas. Como é que está o meu amor? Porque a gente também, inconscientemente, o modo zumbi nos leva para as telas. E eu não estou aqui me colocando como uma mulher perfeita, que eu não sou. Que é uma vigilância diária. Então, é olhar para o ser humano e fazer, né, e atuar como, não atuar, né, e fazer como você gostaria que fizesse com você, porque muda tudo. Se eu sou uma pessoa que tem esse olhar de cuidado em casa, no ambiente de trabalho com o meu próximo, que eu até brigo, né, quem é seu próximo? As pessoas falam assim, não, meu próximo é meu pai, é minha mãe. Não, seu próximo, nesse caso aqui, meu próximo é você. Meu próximo é você, meu próximo são eles. Então, como é que está o meu olhar para eles? Então, isso é questão de consciência. Fazendo até um paralelo, nós, né, ministramos palestras de comunicação não violenta e no acolhimento nós usamos a comunicação não violenta o tempo todo. Com certeza. E eu também, né, venho desse lugar e falo, gente, Ricardo, somos casados, eu ministro palestra de comunicação não violenta, mas é um treino diário. E é incrível que a gente tenha que ter um nome para isso, que na verdade deveria ser natural do humano. E não é. Não tem sido mais. E é um treino mesmo, porque eu sou ser humano. De vez em quando, tem dia que eu não estou num bom dia. Tem dia que eu estou com a ponta da língua afiada. E quanto que é importante que a gente tenha essa consciência, que antes de falar, quando você consegue frear, né? Porque nem sempre a gente consegue, né, Fabiana? Consegue. Tem dia que você está ali, que você escapole, mas você tem consciência. Então, quando você tem consciência, você consegue, poxa, me escapuliu, ô fulano, me perdoa. Isso. Quando dá tempo, né? E aí você fala, vou ficar mais atento para os próximos. Então você nem sai de casa, se for possível. E quando sair, fica mais recolhida, porque tem dias. E dias, eu tenho que trazer isso aqui, porque senão a gente fica, parece que é muito fácil, mas é desafiador. Não, é desafiador, é treino diário. É treino mesmo. diário. E a gente já vai se encaminhando para o final, mas a gente quer aproveitar cada minutinho da tua experiência, porque a gente poderia ficar horas aqui te ouvindo falar. Mas olhando para tudo que nós conversamos, né, fica claro que a escuta, o zelo, o cuidado são as chaves para que a gente tenha um atendimento bastante acolhedor e de excelência, né? Então, para encerrar, o que você gostaria que as pessoas compreendessem sobre acolhimento? Que conselho você daria, se é aquele conselho ouro para bem atender de quem precisa fazer essa acolhida nesse momento tão difícil, Sara? Podem ser vários conselhos, porque é difícil resumir um só. Importante, Fabiano, é a gente amar o que a gente faz. E nem todo mundo está na fase de amar o que faz. E o conselho que eu faço, que eu sempre dou, é faça com excelência. Mesmo que você não está naquela fase de amar, né? Porque eu não vou dar um conselho de fazer no sentido de dar uma dica de trabalho, não. Porque precisa ser de dentro para fora. Eu sempre falo. Nem sempre eu amei o que eu fazia, mas eu nunca negociei fazer mal feito.
mesmo nas fases minhas, de estar num setor que eu não gostava, de estar num lugar que de repente não estava tão feliz ali, mas eu tinha um objetivo maior, eu tinha um futuro pela frente. Então eu nunca negociei hoje. Então fazer bem feito. Eu não amo, mas quando você trabalha assim, quando você faz com essa excelência, eu costumo dizer, e é importante, a gente vai criando novas oportunidades, que você vai sendo reconhecido, e a gente vai destravando novas oportunidades. Então, faça com amor, mesmo que você não ame tanto, mas não negocie o nível da sua entrega, porque o nível da sua entrega ele está totalmente atrelado ao nível dos resultados, aonde você vai chegar. Então, se você é medíocre aqui, você não vai conseguir ter um resultado. E quando eu falo de resultado maior, é de crescer, é de evoluir, é de ser reconhecido e junto também a nossa empresa, que a gente representa a nossa empresa. Então, é importante, quando você fala isso do acolhimento, não é só sobre acolhimento, é você se entregar mesmo. Stael, mas eu não gosto de fazer o que eu faço, mas não importa, esse lugar vai te levar para outro. Mas para isso você precisa ser reconhecido. Mas para ser reconhecido, você tem que dar o seu melhor. Dê o seu melhor, não importa. Dê o seu melhor. Eu acho que isso é inegociável. Porque não é só sobre acolher, é sobre dar o melhor, porque você vai destravando novos níveis. E aí vai chegar uma hora, Fabiana, que vai dar aquele uau, cheguei. Uau, eu nem sabia que ia eu chegar nesse lugar, mas porque você foi não negociando, não foi fazendo pequenas concessões, de fazer de qualquer jeito. E aí você foi criando suas oportunidades, sendo reconhecido, destravando novos níveis. E chegando lá, e é onde a sua alma se alegra, sabe? Tipo assim, uau, era isso. Até porque, né, como você falou, é longe, né, de nós romantizar este momento. E talvez o acolhimento não seja para todos mesmo. Sim. Né? Então, é isso, é reconhecer que eu estou dando o meu melhor, mas que talvez não seja para mim. De repente não é, e ele pode descobrir no meio do caminho, mas isso não quer dizer que ele tem que fazer mal feito. Que ele tem que enfim, fazer algo que vai de alguma forma até abalar a reputação dele enquanto profissional, porque isso é ruim também. Então, é fazer bem feito. Não crie concessões, não abra mão e não fique ali com recompensas temporárias, porque a temporária te tira daquela que vai, de fato, fazer sentido lá na frente, que é aquela eterna, ali no sentido, né, de recompensas eternas, de algo que vai trazer sentido para sua vida, para sua casa, para sua família, mas é um pouquinho você vai fazendo pouquinhos aqui, né, empilhando até chegar lá. Então, a minha dica é essa, faça com amor. O amor, ele resolve tudo, né? É verdade. Gente, enquanto aprendizado... E o acolhimento, eu falo com amor, o acolhimento, a essência do acolhimento é o quê? É o amor. E eu vou finalizar aqui. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de gente. Eu tenho dificuldade com gente. Então, as pessoas que têm essa dificuldade, elas, assim, estão equivocadas no ambiente de trabalho do luto. Hoje eu posso dizer que eu amo pessoas. Eu decidi amar pessoas. Nem sempre foi assim. Teve uma época que eu não gostava muito de gente. Nem as pessoas também não gostavam muito de mim porque era um desdobramento. Mas hoje a gente consegue ter esse olhar, né? Então é sobre o amor, é sobre o cuidado, é sobre o abrigo, é sobre o abraço, é sobre pessoas. E eu sempre falo que amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Difícil de ser honrado muitas vezes. É desafiador também. É desafiador também. Muitos aprendizados hoje. Muito obrigada mais uma vez por ter topado o convite. A gente quer que você deixe o seu @do Instagram para seguir você. Por favor, para quem fez sentido essa conversa aqui, se você foi tocado de alguma forma, nos siga no Instagram, @StaelVeiga, StaelVeiga, e você vai ser muito bem-vindo para a gente continuar essa trajetória nossa de cuidado, de honra, de despedida e de propósito. Serão muito bem-vindos. Stael, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Foi um grande aprendizado. Muito importante. Nossa, conversa maravilhosa. Muito bom. Obrigada eu aqui, Ricardo, por estar com vocês aqui. A equipe que nos convidou. Estou aqui em Curitiba de forma especial para estar com vocês. Conte comigo sempre que precisar, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Grande abraço.